Quarta parte hoje, viva a luz. E eu espero que seja um tempo de bênção para cada uma das nossas vidas, que Deus fale aos nossos corações, toque-nos profundamente, transforma-nos, porque essa é a expectativa dele, que nós vivamos luz. Vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo, na carta aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 até 14, Efésios, capítulo 5, de 1 até 14, eu vou ler da Nova Versão Internacional, se você quiser pode acompanhar comigo na tela, ou na versão de sua preferência que você tiver aí. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, os quais são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai de amor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, agradecidos pelo teu muito amor com que o Senhor nos ama, pela tua palavra, pelo tempo que estamos aqui, Senhor, pelas canções cantadas, pelas meditações trazidas, pelas orações de louvor e ação de graça diante de ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque todas essas coisas nos aproximam de uma forma muito especial da tua presença. Senhor, mas nesta hora nós temos a tua palavra aqui aberta, lida, tua palavra que é cheia de bênçãos nela mesma, mas nós viemos te pedir, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada uma das nossas vidas aqui. Senhor, que cada pessoa que nesta sala esteja recebendo de ti uma porção especial para o seu coração, pelo poder do teu Santo Espírito. Ó Pai, que nenhuma palavra humana seja falada aqui, Senhor, mas que o Senhor mesmo, que a tua boca esteja soprando aos nossos ouvidos o teu querer nesta manhã. Senhor, que eu seja um vaso nas tuas mãos que derrama das tuas bênçãos sobre o teu povo, e que eu não seja um empecilho, ó Pai, de trazer a tua palavra, mas seja uma ferramenta tua, um instrumento teu, para ministrar o teu querer e poder nesta manhã, que é o que nós oramos agradecidos, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz amém. A gente está na quarta parte da nossa série, quarta rodada, e a primeira que nós falamos é haja luz, depois nós falamos tenha luz, semana passada seja luz, e agora viva a luz. Uma das coisas talvez mais complicadas da gente poder entender ou querer fazer é viver aquilo que a gente não está capacitado para fazer, ou ser uma pessoa que a gente de fato não é. Uma pessoa que é constantemente alegre tem dificuldade até de fingir a tristeza. O oposto também é verdadeiro. Uma pessoa que é constantemente triste não consegue fingir alegria por muito tempo. Talvez finge por um certo tempo, mas não dá para fingir por muito tempo. A verdade é que, se alguém age sempre de uma mesma maneira, muito provavelmente essa pessoa é, de fato, desse jeito, desse modo como age. Às vezes as pessoas são ranzinzas, às vezes as pessoas são grosseiras,
Às vezes a gente está vivendo um momento, um tempo, uma experiência que a gente não está bem. Todo mundo passa por momentos em que não está bem. Essa é a realidade humana. Se vocês não passam por momentos que vocês não estão bem, eu preciso andar mais com vocês. Porque tem hora que eu não estou bem. Tem hora que as coisas não estão acontecendo do jeito como eu gostaria que acontecesse. E nessas horas a gente fica triste. Nessas horas a gente fica impactado. Mas se você vive uma vida simplesmente naquele mesmo modo, sempre, você é daquele jeito. Se você está sempre triste, você é uma pessoa triste. Você precisa de uma transformação na sua vida. Se você é uma pessoa que está sempre alegre, você é uma pessoa alegre. E precisa transmitir essa alegria. Viver a luz, alguém que está na luz, é justamente isso, é alguém que experimenta a luz na sua vida. É alguém que mente o tempo todo, não tem como dizer que é um mentiroso acidental, né? É crônico isso aí. Alguém que mente, é um mentiroso crônico, né? Que todas as coisas são resolvidas com mentiras. Você já viu que tem pessoas desse jeito? Qualquer situação, o primeiro pensamento para resolver aquela situação é uma mentira. Alguém te ligou no telefone, você não podia atender, estava ocupado com alguma coisa, falou, mas eu te liguei, desculpa, eu estava no banheiro. Para que tem que falar isso? As pessoas fazem isso. Eu me lembro uma ocasião, eu era criança, e alguém ligou na nossa casa, e a gente sabia que era alguém que meu pai não estava muito confortável para poder conversar naquele dia. E um dos meus irmãos que atendeu o telefone, sabendo daquela situação, falou, não, meu pai não está. Foi o suficiente para poder tomar uma boa coça. Você nunca diz que eu não estou quando eu estou. Se eu sou homem, eu respondo pelas minhas responsabilidades. E eu achei aquilo interessante, eu aprendi aquilo desde criança. De vez em quando a gente fica aquela tentação assim, né? Que desculpa que eu vou arrumar para poder não responder essa mensagem, né? Algumas pessoas falam, eu sou aquela pessoa da mensagem de texto, né? Não sou muito fã de telefone. De vez em quando eu falo no telefone, mas eu sou mais da mensagem de texto. E de vez em quando a pessoa fala assim, não vi a mensagem, né? Ela fala, como não viu aquele Facebook, aquele WhatsApp, aquele negócio marcou que o sujeito leu a mensagem? Né? Alguns falam lá e aproveita as opções dos apps, falam, não marca que eu vi a mensagem. Porque quando eu posso chegar lá e dizer assim, desculpa, as minhas crianças estavam brincando com o celular e a mensagem passou despercebida. Mentira. As pessoas que vivem dessa forma são mentirosos crônicos. Não é uma mentira acidental. Não é uma mentira acidental. Alguém que faz bondade o tempo todo não é bom por ocasião. É uma pessoa bondosa. É uma pessoa bondosa. E a melhor forma de você experimentar a alegria é sendo de fato alegre. Alguém que é alegre é alguém que experimenta a alegria na sua exatidão. É alguém que experimenta a alegria completa. Não é alguém que está fingindo, alguém que está tentando transmitir algo que não tem, alguém que está tentando mostrar que é algo que não é. A melhor forma de experimentar a bondade é de fato sendo bom. Não adianta eu fingir que eu sou bom. Eu preciso de fato ser, porque é só assim que a gente vai experimentar o poder que tem em ser bom. A melhor forma de experimentar a luz é sendo luz para viver a luz. Sendo luz para viver a luz. Cada um é aquilo, ou cada um vive aquilo que é. A gente vive exatamente aquilo que nós somos. Nós vivemos o que nós somos. E uma coisa boa e interessante de pensar é a palavra do apóstolo Paulo, em Gálatas 2, verso 20, ele fala, eu já fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Esse é o modelo de vida cristão. Crucifica com Cristo e viva de fato a vida de Cristo. E nós somos luz. Nós precisamos viver luz. A boa notícia que nós temos, e foi o que a gente falou na semana passada, o comercial, né? Você perdeu a semana passada, pode checar no YouTube, né? Tem lá. A boa notícia da semana passada é que nós somos luz. E foi Deus quem disse isso para nós. Jesus que disse para nós, vocês são luz. Você não precisa tentar ser, você não precisa viver de forma, não, você é. Agora a gente tem que viver isso. Precisamos viver luz. Eu sou luz. Como é que eu faço para viver, então, essa luz? O padrão básico é dado logo no início do texto que a gente leu, né? O texto começa dizendo assim, sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Como? Assim que eu cheguei aqui na América, aliás, quando eu vim para aqui para os Estados Unidos, eu pensava que eu falava inglês. Eu descobri que não quando eu cheguei no aeroporto. E no primeiro encontro ali com aquela turma que faz imigração, faz alfândega, eu descobri que eu não falava inglês, que eu não pensava tão rápido quanto as pessoas colocavam as palavras para fora. Daí eu acho que eu tenho que aprender esse negócio. Mas daí a pouco você aprende um pouco e acho que não tem nada pior, porque você está ali, estudou aquele negócio, está à vontade, aí quando você chega e fala exatamente, a sua cabeça pelo menos, igual todo mundo fala, aí a pessoa fala,
Como é que é? What? Eu estou falando exatamente igual. Onde você mora? Connecticut. What? Connecticut. Oh, Connecticut. Mas é a mesma coisa que eu estou falando, né? Porque as pessoas não conseguem entender. Aí eu descobri que tem um negócio chamado sotaque. O tal do sotaque te atrapalha. Você pode falar as palavras direitinho, mas ele te atrapalha. E eu descobri na escola uma forma de você tirar o sotaque, ou pelo menos diminuir o sotaque. Acho que todo mundo consegue imitar muito bem uma pessoa de um sotaque diferente falando a sua própria língua. Nós que falamos português, conseguimos imitar alguém que não fala português naturalmente, ou que não fala português como primeira língua, falando português. Por exemplo, um americano fala, olá, bom dia, como você está? Né? É assim que eles conversam. E esse é o sotaque americano. Se você quer falar inglês e diminuir seu sotaque, você vai ter que usar esse sotaque que você imita o americano falando português quando você estiver falando inglês. Essa é a forma de diminuir. A vida com Deus, você vai ter que imitar Deus para você conseguir fazer as coisas sem sotaque humano, no seu relacionamento com Deus. Sede imitadores, o que ele faz, você faz. A forma como ele fala, você fala. O que ele movimenta, você fala. O que ele movimenta, você movimenta. Onde ele vai, você vai. Quando ele para, você para. Quando ele respira, né, os professores fazem isso na escola, né, anota tudo que eu estou dizendo. Quando eu respirar, você coloca vírgula. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Precisa ser dessa forma. Como que a gente faz, então, para poder viver luz? Viva primeira coisa, número 1 aí, se você quiser, anota. Hoje eu vou falar um tanto de texto bíblico aqui, se vocês quiserem, anotem no seu boletim, na sua área de anotação, para quando você chegar em casa, você revisar aí, né, o pensamento. Primeira coisa, viva nos moldes de Jesus. Essa é a forma de viver luz, é viver nos moldes de Jesus. O verso 2, na realidade, do texto que a gente leu, nos diz o seguinte: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A meta primordial de Deus para cada ser humano é que cada um seja conforme Jesus Cristo. Cada um seja igual a Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus, que o homem seja igual a Jesus Cristo. Aí você fala, então estou enrolado, porque eu sei como é que Jesus Cristo é. Eu conheço como Jesus Cristo é. A palavra de Deus nos fala em Romanos 8, verso 29, que Deus nos chamou para sermos conformes Cristo, conformes Jesus Cristo. Paulo também escrevendo aos Efésios, capítulo anterior ao capítulo que a gente está lendo, capítulo 4, no verso 13, aliás, o capítulo 4 fala a respeito de dons espirituais que Deus deu aos homens. Ele vem dizendo que Deus deu dons aos homens, chegando no verso 13 ele fala, até que todos cheguemos a uma maturidade, atingindo a medida exata da plenitude de Jesus Cristo. É para isso que nós temos dons. E sabe a coisa boa? Ninguém tem todos os dons de Deus disponível para ele só. É por isso que a gente precisa viver em conjunto. E quando a gente está em conjunto, o seu dom, junto com o meu dom, junto com o dom de outros, nós nos edificamos uns aos outros. Essa é a ideia da comunidade. Essa é a ideia da igreja. Por isso que alguém não consegue servir a Deus isolado, porque você não tem todos os dons. Algumas pessoas falam, não, eu sou cristão na minha casa. Você pode ser. Só que você não consegue viver aquilo que Deus quer para você, porque você precisa de outros, que têm dons que você não tem, para que você seja edificado ou edificada. Viver nos moldes de Jesus é viver utilizando todas essas ferramentas que Deus nos deu, para que nós cresçamos juntos, para que a gente consiga viver exatamente esse molde, que numa boa transliteração, né, do inglês para o português, é um sapato grande demais para a gente poder calçar. É a posição difícil para a gente poder ficar, o molde de Jesus Cristo. É perfeição de Deus com fragilidade humana, mas esse é o propósito de Deus, para você e para mim. Viver o molde de Jesus. Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 11, é um dos textos que eu mais amo da palavra de Deus, porque isso fala com a gente, toca a alma da gente e diz, você precisa fazer uma coisa diferente. Né? O apóstolo Paulo começa dizendo assim no verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação, algumas versões dizem, as mais antigas, e as versões mais contemporâneas dizem, não teve como algo aqui apegar-se o fato de que ele era igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, se colocando na forma de homem, e na forma de homem ele se humilhou mais ainda, se colocando como servo. E na forma de servo,
ele se entregou à morte, e não à morte qualquer, morte de cruz, diz o apóstolo Paulo. Mas ele continua dizendo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe pôs o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão no céu, na terra, o debaixo da terra, se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Viver nos moldes de Jesus é viver dizendo o seguinte, pode levar essa coisa aí, que eu não vou me importar com ela. Pode levar essa vantagem nesse negócio, que eu não vou brigar por causa disso. Pode sair parecendo que você saiu rindo por último. O pessoal fala que quem ri por último ri melhor, né? O outro fala que quem ri por último está rindo atrasado. Pode levar essa vantagem, porque eu confio em alguém que tem condições de fazer muito mais para mim. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amados. Viver nos moldes de Jesus é viver lembrando disso. Às vezes a gente quer viver brigando pelos nossos direitos. Né? Isso é meu direito, eu vou brigar por ele. Abre mão, querido. Abre mão, porque Deus tem mais para você do que qualquer ser humano pode fazer para a sua vida. Isso é viver nos moldes de Jesus. Se vamos viver nos moldes de Jesus, nós precisamos viver e trilhar um caminho de luz. O verso 8 fala, vivam como filhos da luz. Algumas vezes não há como a gente descrever algo, ou talvez não descrever bem, né? Sem traçar alguns parâmetros, ou talvez até contrastes com coisas opostas. Né? O que é viver como filhos da luz? Mas é uma boa pergunta. Você tem que viver como filhos da luz, mas como é que vivem os filhos da luz? A luz tem pelo menos dois aspectos que a gente pode pensar. Um aspecto que é intelectual, é que você pensa, que você raciocina para ele, e outro aspecto que é moral. Nesse aspecto intelectual, a luz fala de verdade. De vez em quando a gente está meio perdido, assim, quando você está perdido, você fala, dá uma luz aí, né? A luz é isso, me direciona, me dá o caminho, o que eu tenho que fazer? Verdade. Não simplesmente verdade de um ponto de vista humano, mas verdade de um ponto de vista divino. É verdade. A luz fala de verdade. É preciso viver uma vida moldada na verdade. Experimenta essa semana, a gente vai sair daqui, experimenta essa semana. Alguma hora, talvez, quando nós saímos daqui, você vai ser tentado a resolver algo com a mentira. Escolha a verdade. A palavra de Deus nos fala, João capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade nunca aprisiona alguém, a verdade sempre liberta. Pode à primeira vista você imaginar assim, mas eu acho que a melhor solução para isso aqui é uma mentira. Não é. Verdade sempre liberta. Mentira sempre aprisiona. Há alguns que dizem que para cada mentira você tem que contar outras 3 para conseguir manter aquela ali funcionando. Né? E isso só vai aumentando, né? Vai aumentando o seu leque de mentiras. João 17, verso 17, Jesus orando pelos seus discípulos, ele clama ao Pai assim, Pai, santifica-os na verdade. E talvez a gente poderia pensar, né? Mas como assim? Mas ele completa dizendo, a tua palavra é a verdade. É assim que a gente consegue viver na verdade, viver na palavra de Deus. No próximo capítulo, João 18, o verso 38, Pilatos faz a pergunta maior que a psicologia, filosofia e toda quanto é ciência humana tenta responder. O que é a verdade? É a pergunta de Pilatos. Pilatos, diante de Jesus, o Deus homem, pergunta, o que é a verdade? E talvez a gente fique curioso lendo a história bíblica e fala, uau, agora Jesus vai responder para ele. Mas a gente não tem essa oportunidade porque Pilatos se virou e saiu, diz o texto bíblico. Pilatos perguntou o que é a verdade, mas não esperou a resposta. Ele virou e saiu. Mas graças a Deus que Jesus já tinha dito para a gente, e João narra no capítulo anterior, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Essa parte intelectual, conhecer de fato a verdade. A parte moral, né, da luz, é o que fala de santidade. Né? Santidade é separação. Às vezes a gente tem dificuldade com essa expressão santidade, né? Ser santos. A palavra de Deus nos exorta, sede santos, porque eu sou santo, ou sede santos como é santo aquele que vos chamou. Santidade é a moral de Deus. Salmo 119, o verso 105, um texto muito conhecido, nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Viver uma santidade, uma vida na luz, no sentido moral, né, da luz de Deus, é viver sendo iluminado, né, por este caminho. Verso 3 e verso 4 do texto que nós lemos em Efésios, nos diz, entre vós não haja nem menção de imoralidade, impureza ou cobiça. É viver iluminado por Deus. Nem menção. Não é que não pode acontecer essas coisas, não. Você não deve nem falar isso, nem fala isso, né? nem menciona essa coisa. Nem menciona essas coisas, porque não é o que é de se esperar de alguém que vive nos moldes de Jesus Cristo.
E alguém que vive nos moldes de Jesus Cristo é alguém que vive a luz que você é, que eu sou. Viver nos moldes de Jesus é viver a vida orientada não nos próprios quereres, não nos próprios prazeres, mas orientada na palavra de Deus. Que todos nós, nos coloquemos nos moldes de Jesus. Amém, irmão? Amém? Mais uma coisa para a gente aí, anote aí. Viver a luz é viver abandonando a escuridão. Você quer viver luz? Abandone a escuridão. Primeiro é preciso entender o que é escuridão, o que é trevas, talvez uma perspectiva bíblica. Trevas também tem, assim como a luz, dois aspectos, um intelectual, um aspecto moral. No aspecto intelectual, trevas é ignorância. Quando alguém estou sem luz aqui, você não está sabendo o que está acontecendo, isso é ignorância. Segundo aos Coríntios capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: o Deus desta era, algumas versões mais tradicionais dizem, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não creiam no evangelho da glória de Cristo. Isso é trevas, é alguém que anda cegado pelo Deus deste século, que é Satanás. O Deus deste século, que é Satanás. Não conhecer a Deus é um aspecto intelectual de alguém que está em trevas, porque ele está cego, ele não consegue ver, ele não conhece a Deus. Como é que a pessoa vai confiar em Deus se ele não conhece Deus? Ele não conhece Deus, ele está vivendo debaixo de um ambiente de trevas. O aspecto moral das trevas são as obras da maldade, que quem tem o conhecimento da treva, que é conhecimento algum de Deus, quem vive aquelas coisas da treva, ele faz as obras das trevas também, as obras da maldade. Onde houver escuridão ou trevas intelectual, haverá essas obras também. E Paulo dá uma ideia para a gente de quais são essas obras. Na carta aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso 12, ele nos diz assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência. Agora ele começa a dizer as coisas que dá para poder entender para a gente. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. As coisas piores que se acontecem na vida, as coisas piores que alguém opta por poder fazer na vida, normalmente se faz de noite. As pessoas não veem, é mais escondido, a luz baixa, a luz escura. Quando acende a luz, você já viu, mesmo no estacionamento das nossas casas, quando acende a luz ali, aqueles racuns que estavam ali tentando mexer na sua lata de lixo, tudo vaza. Enquanto ele estava na escuridão, ele estava fazendo a obra dele ali, que não é uma boa obra. E às vezes o ser humano age dessa forma. Enquanto ele está na escuridão, ele age, assim, ninguém está me vendo, ninguém está sabendo, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Quando a luz chega, as coisas se distanciam. Exatamente isso que o apóstolo Paulo fala, como haja ou viva com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença ou inveja. Gente, essas primeiras coisas que nós lemos aqui, orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, são as primeiras coisas que vêm na mente de alguém que vai à igreja. Mas as outras coisas são as coisas que normalmente a gente esquece. Não em desavenças, não em invejas. Quantas pessoas vivem uma vida de desavença, encrenca atrás de encrenca, problema atrás de problema, inveja. Às vezes quando as pessoas param e dão aquela olhadinha, tipo assim... A inveja chegou ali e parou, Chegou ali e parou. Algumas pessoas são a personificação da inveja. E Deus fala, não é isso que você tem que fazer. Isso é a obra das trevas, isso é a obra da escuridão. Você quer viver na luz? Abandone essas coisas. Aprenda. A coisa mais fácil que tem é se entristecer com os que estão tristes. A palavra de Deus fala isso, Entristeça com os que estão tristes e alegres com os que estão alegres também. Essa é a parte mais difícil. Quando a pessoa está alegre demais e chega ali para você poder se alegrar com ele, fala, está se achando. O que está triste, você chora com ele. O que está feliz, você fala, está se achando. Pensa que é a bonitona, que é o bonitão. Está com o rei na barriga. São as expressões que a gente comumente usa. Porque é difícil se alegrar com os que se alegram, porque normalmente bate aquela pitadazinha de inveja. Por que não sou eu? Por que não sou eu? Por que não sou eu? Repare que o verso 8 também diz, vocês eram trevas. Paulo não fala, vocês estavam em trevas. Vocês eram trevas. Olha que coisa. Ser trevas significa que quando a gente vive, e todos nós um dia vivemos, e o texto que o apóstolo Paulo fala, um dia vocês eram, significa que você não é mais. Amém, porque foi transformado para a luz, Quem não tem Jesus continua sendo. E esse é o pepino, esse é o problema. Essa é a caverna onde mora o perigo. Porque alguém que é trevas
faz essas obras das trevas. Significa que se existe obras das trevas na sua vida, você precisa vir para a luz. Você precisa ser luz. Você precisa transformar em luz, para que Deus deixe a sua vida num formato que é o formato que agrada para Ele mesmo. Se você vive uma vida dessas coisas que são obras das trevas, é porque não é luz que habita em você. E você precisa de Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo e a sua vida está assim, meio bagunçada, é hora de se renovar, né, na presença de Jesus, abandonar essa obra de escuridão. Se você é cristão, não há como você andar nesse ambiente de trevas, porque Deus está em você. 1 João capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus nos fala, Deus é luz, e se Deus está em você, você é luz. Isso foi o que Jesus falou e o texto que a gente viu na semana passada. Vocês são a luz do mundo. Deus é luz. E João afirma, e nele não há trevas alguma. Não há trevas alguma. Se você é de Deus, você tem luz e você precisa viver na luz, andar na luz. Imagine que tem um labirinto, né? E daqueles bem complicados de entrar e sair, e que você por alguma razão caiu naquele labirinto. E de repente, quando você pensa que você está saindo, só vai se aprofundando no labirinto. E vai ficando cada vez mais difícil, a luz começa a apagar, e de repente está tudo escuro e você está no meio do labirinto. O cheiro começa a ficar ruim e você está no meio do labirinto. As paredes começam a cheirar barro e você está no meio do labirinto. E roda para lá, roda para cá, e passa hora, passa dia. De repente passam dias e você está naquele labirinto. A fome começa a chegar, a sede começa a chegar, o cansaço começa a chegar e você está naquele labirinto. E de repente, depois de muito tempo, você vê lá de longe uma flechinha de luz aparecendo. E você começa a seguir aquilo ali, de repente aquela pequena luzinha se transforma numa saída, de repente você está fora daquele labirinto. Está fora do labirinto, está na luz, está vendo a luz, de fato em luz. E depois de um dia ou dois que você está ali na luz, você começa a falar, sabe uma coisa? Estou sentindo a falta daquele labirinto, né? Gostei tanto de estar naquele labirinto. Queridos, essa é a analogia da vida do homem sem Deus e do homem com Deus. Não há como você querer voltar para aquelas coisas. Não há como você querer, quando você é liberto pela luz, eu não quero nem, aquilo ali podia até estar interessante, mas não quero voltar, porque você reconhece e descobre o que estava acontecendo. Isso é abandonar a escuridão, é sair do labirinto, é de fato chegar na presença de Jesus. Terceira e última coisa para a gente, se você quer viver a luz, exponha-se à luz. O verso 9 fala, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quem está exposto à luz gera o fruto da luz. Entre a primeira coisa que a gente viu aí, bondade, justiça e verdade, bondade, viver uma vida de bondade não é viver fazendo o que é bom, é viver sendo o que é bom. Uma coisa é ser, outra é fazer. E às vezes a gente faz coisas, mas você é aquilo que você faz. Você precisa ser exatamente aquilo que você faz. Isso é o que normalmente a gente cobra dos líderes, dos nossos líderes. As pessoas falam coisas, mas eles não fazem coisas. E, aliás, Jesus alertou os seus discípulos dos líderes religiosos em Israel, dizendo para ele, na cadeira de Moisés, Mateus capítulo 23, começa dizendo exatamente assim, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, eram os líderes religiosos. Aquilo que eles dizem, vocês fazem. Mas aquilo que eles fazem, não vai por aí não, porque eles dizem coisas, mas eles não fazem. Eles atam fardos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos não querem tocar nem com o dedo. A realidade é que isso é o que a gente vê em algumas igrejas hoje. A realidade é que isso é o que a gente precisa preservar e lutar para que a nossa igreja não se transforme. Porque é fácil entrar nessas ondas, mas é difícil viver aquilo que é o que Deus quer para nós. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós precisamos estar perto uns dos outros, porque é assim que nós nos edificamos e nós conseguimos nos expor à luz. Viver a bondade não é viver fazendo o que é bom, é viver sendo o que é bom, porque aí você vai fazer, porque você faz aquilo que você é. Viver expondo à luz e a bondade. A verdade, a gente já falou de verdade aqui, né? Mas verdade é o próprio Jesus em si. Jesus, em sua essência, né? Deus, em sua essência, ele é verdade, né? João capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, ele é a verdade, Jesus é a verdade. O Evangelho de João, logo no início do Evangelho, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus nos fala, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Falando de Jesus, o Logos, a palavra, no princípio era a palavra estava com Deus, era Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1, fala, Deus, havendo nos falado muitas vezes, de muitas maneiras, falar aos nossos pais, a nós Ele nos fala pelo Seu Filho, Jesus Cristo. É Jesus que é a palavra, é Ele que fala, a quem constituiu, diz, continua o escritor aos Hebreus, herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. É por Jesus que Deus nos fala, Ele é a verdade, a obra da luz, a vida na luz, o fruto da luz, é essa verdade que é em Jesus, só existe nele, né? E justiça, só quem está exposto à luz vive uma vida de justiça e busca a justiça, não justiça de um ponto de vista humano, mas justiça de um ponto de vista de Deus, justiça de Deus. Expor-se à luz é deixar de ser dominado, né, pelas trevas. Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos fala, pois ele, falando de Jesus, nos resgatou do domínio, algumas versões falam do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa, amados. Nos libertou do império, do domínio das trevas. Jesus nos libertou do domínio. Império tem um governo. Todo império tem um imperador. Tem alguém que dita as ordens. E quem dita as ordens no império das trevas é Satanás. Quem dita a ordem no império das trevas é Satanás. Jesus nos libertou com a sua luz, porque Ele é a luz. E quando nós somos expostos à luz, nós vamos nos liberando dessas coisas, nos libertando dessas coisas. Às vezes as pessoas comentam, eu não quero ser cristão para eu poder não abrir mão da minha liberdade. Todos nós já escutamos isso antes. Talvez nós já pensamos isso. Eu não quero ser cristão para não abrir mão da minha liberdade. Sabe qual é a liberdade de alguém que não conheceu a luz? É a liberdade daquele labirinto que eu falei agora há pouco. Você está escolhendo toda quanto é coisa ali dentro daquele labirinto. É a liberdade, que não é liberdade alguma, é uma prisão. E as pessoas não sabem que estão nesta prisão. Jesus nos libertou do domínio de Satanás para vivermos uma vida que é uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade. Quem é luz, vive na luz. Quem é luz, vive exposto à luz. Quem é luz é livre. É livre do pecado e da sua consequência, que é morte eterna. Isso é salvação, amados. Salvação é isso, é ser liberto do pecado e da sua consequência, que é morte. A palavra de Deus nos fala, o salário, o resultado do pecado é morte. O salário do pecado é morte. O presente de Deus, que é gratuito, o presente gratuito de Deus é vida eterna. Vida eterna. Essa é a realidade, queridos. Vida eterna. Então, alguém sem Jesus é alguém que está um morto ambulante, né? Está andando, é um morto ambulante. Quem é luz de fato, vive, porque tem vida eterna. Essa vida só é conquistada naquele que é a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Amém, amados? Eu espero que Deus tenha falado no seu coração. Você vive luz? Você vive na luz? Você está na luz? Quem vive luz, vive nos moldes de Jesus, abandonando a escuridão e expondo-se à luz de Deus. Eu espero que todos nós saiamos aqui nessa manhã dispostos a nos expor mais e mais à luz do nosso Senhor. Amém? Amém?